Brasil, uma terra de cores vibrantes, ritmos pulsantes e sorrisos acolhedores, também guarda um lado mais sombrio, mais enigmático. Entrelaçadas na rica tapeçaria de sua história, existem incontáveis histórias sobrenaturais, passadas de geração em geração. Essas histórias, muitas vezes sussurradas em volta de fogueiras ou compartilhadas em tons baixos, falam de um mundo além da nossa compreensão, onde espíritos vagam e o impossível se torna terrivelmente real. Das profundezas da floresta amazônica às ruas movimentadas de suas cidades, a paisagem paranormal do Brasil é tão diversa quanto seu povo. Essas histórias são mais do que apenas contos assustadores. Elas oferecem um vislumbre da alma de uma nação, refletindo suas crenças, medos e esperanças. Elas nos lembram que mesmo em nosso mundo moderno, ainda existem mistérios que a ciência não consegue explicar completamente. O fascínio do desconhecido continua a cativar nossa imaginação, convidando-nos a explorar as sombras que se escondem além do véu da realidade. 20 de agosto de 1966. Niterói, Rio de Janeiro. O Morro do Vintém permanece em silêncio, testemunha silenciosa de uma descoberta que confundiria investigadores por décadas. Dois homens, Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, são encontrados mortos, seus corpos sem vida espalhados na encosta, seus rostos cobertos por estranhas máscaras de chumbo. As máscaras, normalmente usadas para proteção contra a radiação, apenas aprofundam o mistério. O que esses homens estavam fazendo naquele dia fatídico? Qual propósito sinistro as máscaras de chumbo serviam? As teorias abundam, variando de espionagem da Guerra Fria a encontros com OVNIs. Mas a verdade permanece indefinida. Um bilhete enigmático encontrado perto dos corpos, instruindo-os a tomar uma dose específica de uma substância misteriosa, só aumenta o enigma. O caso das máscaras de chumbo, envolto em intriga e perguntas sem resposta, continua a fascinar e frustrar pesquisadores até hoje. Serve como um lembrete de que, mesmo em nossa era moderna, alguns mistérios podem nunca ser resolvidos. Nos anos 90, no coração rural de São Paulo, uma onda de medo varreu as comunidades agrícolas. Uma criatura de origem desconhecida, apelidada de chupa-cabra, estava à espreita na noite, deixando um rastro de carnificina. Fazendeiros acordavam e encontravam seus animais mortos, seus corpos drenados de sangue, com estranhas incisões cirúrgicas. Histórias do chupa-cabra se espalharam como fogo em palha, alimentadas pelo medo e por boatos sussurrados. Era uma criatura real, um produto de mutação genética ou talvez algo mais sinistro? Ou era simplesmente um caso de histeria coletiva, alimentada pelas ansiedades de um mundo em mudança? O chupa-cabra, assim como as criaturas míticas de antigamente, tornou-se parte do folclore brasileiro, um conto de advertência sussurrado para manter as crianças seguras à noite. Serve como um lembrete arrepiante de que, mesmo no século XXI, a linha entre mito e realidade pode se tornar terrivelmente tênue. Goiânia, 1987. O que começou como um evento aparentemente trivial, a coleta de sucata de uma clínica abandonada, logo se transformaria em um dos piores acidentes radiológicos da história. Uma pequena cápsula brilhante contendo o isótopo radioativo Césio-137 foi aberta sem querer, liberando uma ameaça invisível e mortal. As consequências foram devastadoras. 4 pessoas morreram de envenenamento por radiação e centenas de outras foram contaminadas. O incidente deixou uma marca indelével em Goiânia, tanto física quanto psicologicamente. Mesmo hoje, a área ao redor do local do acidente carrega uma sensação palpável de desconforto, uma lembrança silenciosa do perigo invisível que espreitava ali. O acidente com o Césio-137, embora não seja de natureza paranormal,
serve como um exemplo arrepiante de como o erro humano pode ter consequências catastróficas e assustadoras. É um lembrete de que, mesmo na busca pelo progresso, devemos pisar com cuidado, pois o invisível pode ser tão perigoso quanto qualquer história de fantasmas. No coração de Salvador, Bahia, encontra-se um edifício mergulhado em história e envolto em um silêncio misterioso. A Casa das Sete Mortes é mais do que uma bela estrutura da era colonial. É um lugar onde o passado se recusa a permanecer enterrado. Reza a lenda que a casa foi palco de um massacre brutal que tirou a vida de 7 pessoas. Ao longo dos anos, a Casa das Sete Mortes tornou-se um ímã para aqueles que buscam um vislumbre do paranormal. Visitantes e moradores relatam ocorrências perturbadoras dentro de suas paredes. Sussurros desencarnados, pontos frios inexplicáveis e aparições fugazes. São apenas truques da mente, ou os espíritos dos que partiram ainda permanecem dentro da casa, buscando consolo ou talvez vingança? A Casa das Sete Mortes, com seu passado trágico e presente perturbador, é uma prova do poder duradouro do lugar. Serve como um lembrete de que alguns locais guardam suas histórias e suas tristezas, muito depois que os próprios eventos se desvaneceram na história. Neste segmento, vamos mergulhar nas experiências pessoais daqueles que encararam o paranormal. Essas histórias, muitas vezes arrepiantes e sempre intrigantes, fornecem um vislumbre único do desconhecido. De aparições fantasmagóricas a fenômenos inexplicáveis, cada encontro adiciona uma peça ao quebra-cabeça do sobrenatural. Agora, vamos explorar as várias técnicas e métodos usados em investigações paranormais. Desde o uso de tecnologia avançada, como medidores, EMF e câmeras térmicas, até práticas tradicionais, como sessões espíritas e mesas Ouija, os investigadores empregam uma ampla gama de ferramentas para descobrir a verdade. Esses métodos, embora diversos, visam preencher a lacuna entre o nosso mundo e o próximo. O folclore desempenha um papel significativo na formação de nossa compreensão do paranormal. Esses contos, passados de geração em geração, refletem as crenças culturais e sociais de seu tempo. Ao examinar o folclore, podemos obter insights sobre como diferentes sociedades interpretam e lidam com o desconhecido. É fascinante ver como essas histórias evoluem e continuam a influenciar as percepções modernas do sobrenatural. Ao continuarmos nossa jornada ao desconhecido, somos lembrados de que a busca pela compreensão do paranormal é infinita. Cada descoberta leva a novas perguntas e cada encontro aprofunda o mistério. Fiquem conosco enquanto nos aventuramos ainda mais nos reinos do inexplicável, buscando respostas e descobrindo mais segredos ocultos do mundo.